Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadiessa, ginecologista. Eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. É um prazer ter vocês aqui conosco em mais um episódio super prevalente. Hoje a gente vai falar sobre candidíase de repetição. O título do nosso episódio é a frase que a gente mais escuta, que se chama Doutora, eu não aguento mais ter candidíase. E para falar desse assunto, a gente trouxe uma mulher maravilhosa, Doutora Mona. Seja muito bem-vinda. A Mona é ginecologista obstetra, formada pela PUC, foi minha R+. Doutorado pelo Hospital de Clínicas, tá, de Porto Alegre, em ginecologia e obstetrícia. Professora da UX, da Universidade de Caxias do Sul. Alô, UX. Os alunos vão todos nos ouvir, Mona. Tem que ouvir, né, gente? Vamos fazer o nosso merchan. Vale nota. Maravilhosa, vale nota. Isso aí. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gurias. Estou muito feliz de estar aqui. Temos uma história antiga, né? Nadi, Lu também, né? Desde a época da residência. Então, um prazer. Fiquei muito feliz. A Mona era minha R+, e eu mandava mensagem pra ela todo domingo de manhã, porque eu tinha que discutir os casos, né? E eu mandava aquela música que bombava na época, 2015, isso. Eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. Ainda bem que eu sou médica e não sou cantora, né? Vai, Luciana Pérez. Cantou, tá, gente? Tudo bem. Mona, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pessoal, então a gente trouxe esse tema porque, além de prevalente, a gente sabe que é um tema muito delicado. Eu mesma sobrevivi a 7 anos de candidíases de repetição, que eu não vou nem contar pra vocês a frequência, que vocês iam ficar apavoradas. Mas, então, passei por isso, sei bem como é. A gente sabe, então, que a candidíase é uma infecção vaginal bem comum, né? Ela acontece devido a um desequilíbrio da flora vaginal, né? E acaba tendo, então, um supercrescimento de um fungo chamado Cândida, que o gênero não necessariamente vai ser albicans, né? A gente vai falar sobre isso, existem outros tipos de Cândida. E acaba trazendo, então, sintomas muito desagradáveis. Eu queria começar perguntando para a Mona, então, quais são os sintomas mais comuns da candidíase vaginal? Bom, gurias, realmente a Cândida, assim, ela tá aí presente em todos os nossos momentos, né, de vida ginecológica. Bastou tu dizer que está fazendo ginecologia, estudando ginecologia, sendo ginecologista, que alguém vai te perguntar Sobre candidíase. Sobre candidíase, Fato. né? Então, isso acho que não podia ficar de fora aí do repertório de vocês. Então, assim, a Cândida, a infecção pela Cândida, ela é a nossa principal causa do sintoma prurido, né? Coceira vaginal. Então, esse seria o sintoma emblemático. Além da coceira, a gente vai ter outras coisas associadas ou não. Então, inchaço, vermelhidão, irritação, para algumas pessoas, dor para fazer xixi, dor na relação sexual, microfissuras, né, que são pequenos cortezinhos, muitas vezes, que a gente não enxerga. Então, se tu for se olhar ali com um espelhinho, muitas vezes tu não vai ver, mas elas estão presentes, né? Assim como escoriações, que são feridas por coçadura, quando a gente coça, porque é uma coceira, quem já teve sabe. Enlouquecedora. Uma frase que eu escuto, eu já tive candidíase também, não cheguei a ter, tipo, minha sócia Luciana Pérez, 7 anos de repetição, eu fui crise esporádica, graças a Deus. Benção a Deus. Mas tive a fatídica experiência, tá? A vontade que dá, a frase das pacientes é muito real. Pegar um garfo e colocar dentro da vagina pra coçar, porque é insuportável. Eu escuto uma escovinha daquelas de lavar mamadeira. Botar uma escovinha ali dentro e fazer assim. Tá temático esse teu... Escovinha, a vida de mãe, né? A pessoa aqui, o garfo, e a mãe aqui, a escovinha de lavar mamadeira. Cada uma no seu tema. Nossa. E importante só a gente pontuar, né, gurias, que assim, ter candidíase, né, eventualmente é totalmente comum e prevalente, mas quando a gente tá falando aqui no nosso episódio hoje, a gente tá falando sobre candidíase vaginal recorrente, a gente tá falando de mulheres que têm pelo menos 3 episódios por ano de candidíase, tá? Então, se tu te enquadrou nisso, tu já tens uma candidíase vaginal recorrente e é importante tu saber isso porque o tratamento também muda, tá? Perfeito. Acho que dá pra gente falar, gurias, de fatores de risco, de repente. E aí, doutora Luciana, fator de risco para infecção recorrente? Pois é, tem muito mais mito do que realidade nos fatores de risco, tá, gurias? Assim, se a gente for pensar o que de fato é fator de risco. Número 1, uso de antibiótico de alto espectro, tá? Então, muito comum que depois do uso de um antibiótico a mulher apresente esses sintomas.
Número 2, diabetes mellitus não compensado, tá? E uso de um medicamento que é um inibidor da SGLT2, que a gente sabe, tem alguns medicamentos, são as gliflosinas, elas também podem predispor candidíase, tá? Então, isso os ginecologistas têm que saber. O paciente que usa lá DAPA, EMPA, gurias, às vezes tem que fazer a suspensão desse tratamento por um período e tratar a candidíase da paciente, tá? Outro fator de risco, imunocomprometimento. Então, às vezes não é HIV necessariamente, mas às vezes a paciente lá com uma doença reumatológica, alguma coisa que faz um uso prolongado de corticoide, tá? E o mais emblemático, talvez, susceptibilidade genética. Tá? A gente tem alguns polimorfismos que são relacionados com candidíase de repetição. Então, assim, nem sempre, gurias, é culpa de algo que tu está fazendo. Eu sei que quando a gente tem por experiência própria, a gente olha para tudo e pensa assim, o que pode ser, né? O que eu tô fazendo de errado? E nem sempre tu tá fazendo alguma coisa de errado, tá? Às vezes, simplesmente, tu tem essa susceptibilidade genética. Depois, a gente tem outros fatores de risco que são, assim, controversos, ou seja, alguns lugares mostram que sim, outros que não, talvez, em cima do muro. Que daí, por exemplo, uso de contraceptivo oral combinado. Não se sabe bem, embora, né, altos níveis de estrogênio possam estar associados, como, por exemplo, gestação é um fator de risco e os de terapia de reposição hormonal da menopausa também, tá? Mas anticoncepcional tem estudo que diz que sim, outros que não, tá? Então, não sabemos bem. Alguns outros contraceptivos, até, né, o dispositivo intrauterino, o DIU, também pode estar associado em algumas pacientes. O que elas mais perguntam, dieta, também, gurias, é controverso. Tem alguns estudos que mostram alguma associação com ingesta excessiva de açúcar e de álcool, especialmente com cerveja. Cevada, né? Mas isso é importante que tu observe em ti, porque, como a Nádia gosta de dizer na medicina e no amor, nem sempre nem nunca. Então, assim, tu, por exemplo, reparou que, poxa, toda vez que eu tomo cerveja eu tenho candidíase. Tu vai continuar tomando cerveja? Claro Tudo que não. na vida são escolhas, né? Escolha o seu difícil. 2 caminhos. Tá? Né? Mas assim, por exemplo, pessoas como eu mesma não tinha absolutamente nenhum fator que a gente podia identificar. Eu retirei todos os fatores que poderiam estar associados. Então, falando aí desses outros fatores assim, pílula, então, tirei a pílula. Calcinha, não usa calcinha com forro, tira a calcinha com forro. Não usa lubrificante vaginal, né, nenhum creme vaginal, nenhum sabonete diferente. Nada disso. Não faz ducha vaginal. Então, tudo que podia ser feito, né, quando aconteceu comigo, eu fiz. E absolutamente não mudou em nada. Deixa eu só fazer um alerta aqui, porque a gente falou em pílula para as pessoas ficarem bem situadas. Não mexam na sua contracepção por causa desse episódio. Mexer no método é o fim da linha. A gente vai falar sobre isso lá no final. Mexer em pílula, tirar DIU, né? Pensando na possibilidade de colonização, é o fim da linha, é lá em cima. Lembrem da Lu, 7 anos depois. E a gente vai fazer com 7 anos. Eu também tiraria ainda, né? Ou até um pouco antes, mas enfim. Mas assim, para vocês não mexerem nos métodos, não, tá? É importante eu falar assim, quando eu comecei, né, obviamente eu fiz todos os tratamentos disponíveis de todas as formas. Só depois de ter falha em absolutamente tudo, em que eu comecei a pegar essas coisas que eram controversas e também fazer um teste. Já tava desesperada, né? E também não adiantou nada, tá? Moninha, tempo de duração da infecção. Então, ela não é uma infecção autolimitada, né? Ela precisa de tratamento, né? Então, quando a gente fala sobre cândida, uma infecção aguda por cândida, a gente vai ter quadros durando de 2 a 3 dias até 2 semanas, mais ou menos. Então, isso pode ser bem incomodativo. Quando a gente fala sobre recorrência, né, candidíase de recorrência, a gente está falando sobre diversos episódios desse tipo ao longo de um período de tempo. Então, 3 vezes no ano, né? E o tamanho da duração do episódio nem sempre ela vai ser significativa. O importante é que teve esse episódio, diagnosticou corretamente, acho que depois a gente vai falar, ficou comprovado que e aí... Importante essa definição de tempo também, porque às vezes as mulheres ficam apavoradas com ter um episódio de candidíase. É normal, a gente pode ter. Eu brinco, a nossa vagina, ela tem uma
flora, tem micro-organismos, né? A gente tem muitos aí, centenas de germes diferentes na flora vaginal. Então, um ou outro episódio, talvez a gente tenha. Vai acontecer. A flora é nossa amiga, gente, na maioria das vezes, né? E Nadi, aproveitando, então, vamos falar sobre o diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico da candidíase vaginal de repetição? Então, o que acontece? O diagnóstico da candidíase, já vou chegar na repetição. O paciente tem sintomas, tem clínica, a gente vai examinar, vai fazer uma inspeção da vulva, vai olhar o aspecto do corrimento. Não se ofendam, tá? Mas ginecologista tem muito a mania de comparar corrimentos vaginais com alimentos. A gente fala pra vocês se situarem, tá? Então, o que é o aspecto do corrimento ali da candidíase? Ele parece um queijinho quark. Sabe aquele queijo gostoso? Uma ricota, assim, meio esfareladinho. A cara da Amanda. Aquele queijo gostoso, ela falou. Pois é. Queijo gostoso. Essa hora me deu um frio aqui também. Ninguém mais vai comer queijo quark, né? Cottage quark, né? Isso. Então, assim, fica meio grumoso, tá? Então, um aspecto grumoso pode ter, às vezes, um pouquinho mais esverdeado ou branquinho. Esse é o aspecto da secreção. Nós, ginecologistas, a imensa maioria tem, ou pelo menos deveria ter, microscópio no consultório. Então, a gente consegue fazer um exame fresco ali na hora para não postergar esse tratamento. Então, a gente coleta um pouquinho de secreção e olha no microscópio. O que a gente vê? Hifas, que são como se fossem esses funguinhos ali, como se fossem, não, são os funguinhos que a gente olha no microscópio. Olhar essas hifas e esses fungos ali no microscópio, ele não me diz qual cândida é. Então, na candidíase de repetição, eu sempre digo, é importante tu saber nome e sobrenome de quem tu tá lidando. Então, o ideal nessa circunstância, tu até faz um diagnóstico ali no consultório, olha no afresco, viu hifas, tu vai, tratar. Mas na repetição é super importante ter cultura. A gente precisa coletar um pouco desse material lá do laboratório, saber qual é o tipo da cândida e, se for possível, saber qual é a medicação que trata essa cândida em específico, tá? Já vamos entrar mais a fundo no tratamento da repetição, mas, Mona, diagnóstico diferencial. Na maioria das vezes é cândida. Uma observação, né, Nadi? Igual mesmo, fazendo a questão da cultura e do antibiograma que a gente fala, né, que é para avaliar se ela é sensível ou não àqueles antibióticos, mesmo assim, a maior parte dos casos é Candida albicans e a maior 90%. parte dos casos, ela vai ser sensível ao fluconazol, que é o tratamento, assim, de primeira linha. Então, também, para você não pensar assim, não, então eu devo ter uma Cândida muito bruxa e a minha deve ser resistente a tudo, por isso que eu não curo. Não, a maioria das vezes, infelizmente. É isso. É a albicans mesmo. Chinfrim, sensível a tudo. A mais comum. Diagnóstico diferencial, Mona. O que tem que excluir nessa situação? Então, gente, isso aqui eu acho que é uma das partes mais importantes do nosso papo hoje, tá? Apesar de candidíase ser hiper, ultra comum, a gente tá falando que é super normal, né? Gente, nem tudo na vida é candidíase. Coceira vaginal pode ter inúmeras causas, tá? E eu acho que uma das coisas mais difíceis, né, de ver no consultório, quando a paciente chega com essa etiqueta da candidíase de repetição, é ouvir a história delas e muitas vezes elas não foram nunca examinadas, elas não foram nunca culturadas, nem olhadas, nem colocado um espéculo para dar uma olhada. Culturadas muito menos, Lu. Cultura, assim, nem existe. Então, assim, às vezes elas chegam tendo feito inúmeros tratamentos. Hoje, os tratamentos para fungos, eles não são controlados. Então, a pessoa chega na farmácia, tô com coceira, toma isso aqui, passa isso daqui, quando não é as duas coisas juntas. E um terceiro negócio, e já para com tudo, né? Então, eu acho que essa parte do diagnóstico diferencial, ela faz toda a diferença. E é o que vai fazer a gente ser um pouco mais assertivo, porque aqui a gente também tá falando sobre uma situação difícil de ser tratada, né? Então, assim, diagnóstico diferencial. Gente, de novo, nem tudo é candidíase. O que pode ser? Gurias, pode ser uma irritação local. Alergia, reação química, brinquedinho sem ser higienizado, lubrificante com cheiro, cor, purpurina, que eu falo para as pacientes, né? Às vezes menos é mais, principalmente para quem tem mais sensibilidade. Tem mulheres que são mais sensíveis. Sim, tem uns de baunilha. Os lubrificantes com gosto. Não quer dizer que não é para usar, tá, gente? Mas assim,
Tudo isso Se usou e pode causar uma reação. Tudo que tem mais composto químico pode ser reativo se alguém tem uma hipersensibilidade. Outras patologias que entram no diagnóstico diferencial. Atrofia vaginal da menopausa. É o que meu viés é esse, então eu acabo vendo muito isso. Mulheres com a vagina mais ressecada, ou até puerpério, né? Que a gente tá numa fase ali de maior ressecamento vaginal. Ressecamento da coceira, da irritação, dá uma sensação de pinicando. E às vezes elas acham que é cândida. E já trataram sozinhas, já foram na farmácia e acharam que estavam resolvendo, não resolveu. Então, isso é importante. O próprio líquen, né? Uma patologia vulvar importantíssima, também bem prevalente, pouco diagnosticado, o tratamento é diferente, precisa ser feito diagnóstico diferencial. E uma outra coisa que é importante é que, de novo, nem tudo é candidíase. A gente tem outras infecções vaginais, que são causadas por outros micro-organismos. Aí, no caso, bactérias, por exemplo. Né? E o tratamento é outro. Às vezes essa infecção está acontecendo de maneira mista. Então, tu acha que a cândida trata para a cândida, não melhorou porque tinha uma bactéria associada. Então, o exame físico, o exame a fresco, se possível, ele é insubstituível. Não dá. Eu sei que é desesperador, a gente quer que passe aquilo naquele momento. Mas quando vocês mandam mensagem para a gineco e a gineco diz, eu tenho que olhar, é porque tem que olhar. Por favor, tem que olhar. Exatamente. Então isso é importantíssimo. E eu sempre digo, né, gurias, existe a vida ideal e a vida real. Idealmente é isso. Eu sempre que a paciente entra em contato, eu tô no consultório, eu mando ir, encaixo, olho. Tô viajando, tô lá no Nordeste, tô longe. Muitas vezes a gente vai, sim, prescrever um tratamento empírico, mas em algum momento ali, se ela começar de repetição, vai ter que ser examinada, vai ter que ser não vista, passou, né? Beleza, vem que a gente vê. Não deu pra ver naquela hora, a gente vê na sequência, né? E essa é uma dica legal para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo. Quando as pacientes chegam para mim e dizem, eu vim por candidíase de repetição, é importante perguntar o sintoma. Me conta, o que é candidíase de repetição para ti? O que tu tá sentindo nos episódios, tá? O que tu sente? Porque às vezes é alguma outra coisa. E aí, qualquer coisa vaginal, às vezes a paciente já acha que é cândida. E detalhe, então, gente, tem um outro diagnóstico diferencial que eu não citei, mas que tem que falar. Vale a pena voltar e falar. Infecção urinária, tá? Então, assim, o que acontece? Paciente, mulher, normalmente idade reprodutiva, disúria, dor pra fazer xixi, aí final de semana eu vou pro plantão, no plantão as pessoas não fazem exame ginecológico e muitas vezes aquela dor pra fazer xixi não é uma infecção urinária e sim uma candidíase, tá? Porque não é incomum que ela cause esse sintoma de ardência, principalmente quando o xixi tá passando ali naquela área que tá inflamada, né? E aí, o que acontece? Antibiótico empírico, o que acontece? A gente falou antes, né, que o antibiótico ele pode ser um fator de risco para novas infecções. 2 detalhes que eu queria acrescentar. O primeiro, que é uma conversa que a gente tem com frequência com as pacientes no consultório. Coletar a cultura para esses diagnósticos, nessas repetições, é chato. Porque a gente não consegue coletar no consultório, a gente coleta vários exames no consultório, mas a cultura não. Então, a paciente tem que se deslocar até um laboratório. Então, é uma funçãozinha fazer isso, mas é uma função que muda completamente o nosso, né, a nossa conduta ali. Então, é importante ela entender a importância de, no momento do sintoma, comecei agora, dessa vez com mais um episódio, ir até o laboratório para fazer essa coleta. É trabalhoso, mas para quem tá... Pergunta quantas coletas eu fiz. Quantas milhões? 3. Tá. A segunda parte tudo inconveniente da cultura é que demora, né, gente? Demora. O resultado demora. Sim, tu tem que começar a tratar empiricamente, depois esperar, né, direcionar se tu tiver Exatamente. alguma mudança ali conforme a cultura. Mas volto a dizer pras gurias, tipo, gurias, infelizmente, e agora eu digo com lágrimas nos olhos, normalmente a resposta ali do exame é Candida albicans e é sensível a tudo, e tu pensa assim, tá, então o que eu tô fazendo errado, né? E uma outra dica também que eu dou também pra galera da saúde que tá nos assistindo. Quando a paciente tá com essas infecções de repetição, é legal a gente investigar se não tem alguma alteração nessa flora vaginal ali que tá causando um ambiente que faça esse fungo proliferar. Por exemplo, clamídia.
Clamídia é um germe que pode ficar de forma, abre aspas, assintomática no trato genital. Fica ali, a mulher não sente nada, ela tá lá no colo do útero. É uma infecção sexualmente transmissível e ela causa um desequilíbrio, né, dessa região intravaginal. E esse desequilíbrio vai dando cândida. Já tive mais de uma paciente que a gente rastreou clamídia, deu positivo, tratamos clamídia e resolveu infecção de repetição. Então, primeira dica. E a segunda dica que eu também já vi. Eu brinco com os alunos que quando a gente começa a contar a história é porque a idade tá chegando, né? Estamos ficando experiente, galera. Segunda, sexo anal. Não é incomum penetração anal, tira o pênis de dentro do canal anal, ali quem tem sexo, né, pênis e quem tem vagina, e coloca o pênis cheio de fezes dentro da vagina. Nunca façam isso. Desequilibra toda a tua flora ali e o estrago tá feito. Então, jamais, tá? Penetrou ânus, tira ali a tua camisinha, coloca fora e coloca uma camisinha nova para penetrar a vagina. Importantíssimo detalhe. Tá? Diagnósticos diferenciais. Isso aí. Então, seguindo o baile, Luciana Pérez, que teve 7 anos de candidíase de repetição. Candidíase e IST, tu tratou parceiro, o que tu fez? Conta o que tem que fazer, né? Não o que tu fez. Gente, é assim, ó. Candidíase, ela não é uma infecção sexualmente transmissível, como as outras. Isso não quer dizer que o parceiro não possa pegar. Porque tu pensa ali, se aquela vagina tá muito colonizada, né? O parceiro ali durante a atividade sexual pode sim contrair. Mas se a gente tem que tratar o parceiro ou não? Vamos dividir aqui 2 polos, tá? O polo da candidíase ocasional. Então, tive candidíase, né, uma vez por ano. Preciso tratar meu parceiro? Não. Se ele tiver assintomático, que é a maioria dos casos, não tem que tratar. Vamos pro outro polo, polo da Luciana lá. Aquela pessoa que tá tendo milhões e milhões e milhões de candidíases de repetição. Vai tratar o parceiro? Pode cogitar tratar o parceiro. Não existe também assim, um guideline que diga é obrigatório, mas a gente sabe que nesses casos se considera tratar o parceiro mesmo que assintomático, porque logicamente, quando o parceiro é sintomático, tu vai tratar. Tá. Parceiro ou parceira, né? Porque a gente vê também uso de vibrador em sexo homoafetivo ali. Compartilhamento de toys. Isso, que também importante. Pode, né? Isso que a Lu tava falando sobre candidíase e IST, ser ou não IST, eu acho que é interessante deixar claro, porque assim, não é uma IST, gente, mas não significa que a relação sexual não ajude, não predisponha a ter. Tanto que a fase da vida onde a gente mais tem é no período reprodutivo, onde a gente tem a vida sexual ativa, né? Então, a atividade sexual pode sim influenciar. Principalmente, dentre as 3 opções, de 3 formas aí da gente fazer sexo. Sexo anal, sexo vaginal e sexo oral. O oral é o sexo mais associado com candidíase vaginal recorrente também, tá, gurias? Então, isso também é importante falar. Pode alterar pH, né? Apesar de não ser o mais comum ali da cândida. E a gente tem cândida oral também, né? Isso. Tem isso que a gente esquece. A gente tá aqui falando de cândida vulvo-vaginal, mas a gente tem cândida em outros... Vaginose, que é outra infecção, é o diagnóstico diferencial, apesar do sintoma não ser tão irritativo, é mais o sintoma do odor, também é muito associada com sexo oral, né? Com a ejaculação dentro da vagina, altera pH, enfim. E, Nadi, vamos pensar agora um pouco em tratamento, tá? Vamos separar essas 2 caixinhas, a candidíase esporádica e a candidíase recorrente. A paciente que tem, assim, a sua candidíase eventual, faz diferença ela tratar com medicamento via oral ou vaginal, os cremes, né, que a gente coloca lá dentro da vagina? Perfeito. Para crises esporádicas, não. Vai do gosto da pessoa, tá? Experiência pessoal, com uso de medicação, alergia. Então, dá para tu dar lá um fluconazol dose única, dá para utilizar creme vaginal, que a gente tem diversas possibilidades. Tem óvulo, tem cremezinho, tem para uso de dose única, 3 dias, 1 semana. 14 dias. Tem para todos os gostos. Então, para crise esporádica, a gente individualiza. Custo tem que levar em consideração também, dependendo da população, né? Tem medicações que são um pouquinho mais caras, outras mais baratas. Então, para crise esporádica, a gente pode usar tudo, tá? Deixa eu falar uma coisinha sobre a diferença entre os dois. Desculpa me meter, Nadi, no meio. Deve se meter não, tu é mas convidada, assim, né, filha? Uma coisa importante que eu acho que é legal falar para as pacientes é que, assim, ó, o tratamento via oral, ele eu acho fantástico, praticíssimo, mas isso é uma opinião pessoal minha. Mas existe uma informação que é importante passar.
demora um pouquinho pra fazer efeito, tá? Isso. Então, gente, não vai tomar o teu remédio e daqui a 10 minutos a coceira passou. Não acontece isso. Pode levar de 24 a 72 horas para esse quadro se resolver. Então, acalma, né? O coração vai passar, mas leva algum tempo, né? Não adianta ficar tomando todos os dias, não é assim que funciona, né? Não deu certo, vou tomar outro daqui a 10 minutos. Já os tratamentos tópicos, né, eles tendem a agir um pouquinho mais rápido no sintoma, não na cura. Exato. Então, às vezes, fica um pouquinho mais confortável. Se tá muito ruim, assim, às vezes eu gosto de frisar isso, porque eu sei que, Isso. como leva um pouquinho mais de tempo, Importantíssimo. às vezes elas ficam mais satisfeitas tratando com algo tópico, porque dá uma aliviadinha, parece que dá uma acalmada, assim, nos ânimos. Isso. E tem opções que a gente pode usar, às vezes, também na região externa ali da Isso. vulva, para dar uma aliviada nesse prurido, nesse sintoma, mas que nunca vão substituir o tratamento do reservatório em si. Reservatório, vulgo, vagina, né? Então tem que tratar lá ou com via oral ou com creme vaginal. E, Mona, a gente vê, assim, com muita frequência as pacientes tentando fazer alguns tratamentos caseiros quando estão aí desesperadas. Eu vou contar o que eu já vi, vocês me contem o que vocês já viram. Eu já vi iogurte dentro da vagina, alho, chá de orégano, Melaleuca. melaleuca, Lactobacilos. E às vezes não é o iogurte só dentro da vagina, é tipo litros toma de iogurte. e bota na vagina. Queridas. Adianta fazer tratamento caseiro, Mona? Gente, assim, a gente não tem comprovação de nenhum desses tipos de tratamento, tá? Falando em coisas um pouco mais alternativas ali, a melaleuca parece que pode, quem sabe, né? Mas não tem comprovação. Então, a gente vai tratar da maneira convencional. E falando em candidíase de repetição, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, eu acho, sim, válido a gente fazer algumas modificações de estilo de vida, visando também os diagnósticos diferenciais que muitas vezes não foram muito bem explorados, sabe? Mas tratamento caseiro, alho, iogurte, gente, esquece, tá? Vamos tratar com aquilo que a gente sabe que funciona. E só pontuando assim, tá? Desculpa. Inclusive, lactobacilos e probióticos, tá? Que também, né, a gente vê hoje, assim, uma disseminação de como se probiótico também fosse, assim, o que cura tudo. E eu sempre digo que o que cura tudo não cura nada. Tá? Então, assim, não temos cepas aí delineadas para tratamento específico disso. Então, infelizmente, não são coisas que ajudam também. A resposta poderia ser diferente, mas é essa, né? E eu acho que é importante pontuar para as pessoas, né, que esses tratamentos alternativos, naturais, a gente tá falando aqui o que tá escrito nos guidelines, né, e tá bem claro ali, eles colocam a COG, o American College, eles colocam um itemzinho lá, quando eles falam de candidíase, falando de tratamentos alternativos, e citam todas essas situações, falando que não tem evidência. Então, acho que a gente tem a medicina tão avançada, é um tratamento tão simples de fazer ali, né, que a gente tem tanta medicação disponível, não tem por que não utilizar o que a gente tem evidência científica para essa situação. É um tratamento simples, acessível, acho que dá pra exatamente. fazer. Não significa que tu não possa associar outras coisas, mas a gente não vai ficar só na... Evidência científica não tem dessas coisas. E, que gurias, a gente citou. em relação, então, agora, vamos para a caixinha da candidíase vaginal recorrente. O que muda no tratamento, tá? Em relação esporádica versus recorrente? Bom, então pensando em tratamento, temos algumas opções, esquemas mais estendidos de fluconazol, que a tua médica vai te prescrever lá direitinho, tá? E depois, tu vai poder fazer uma manutenção, se tu quiser, que é o tratamento profilático, que pode ser feito por 6 meses via de regra, eventualmente utilizamos um pouco mais, né? Mas tem uma coisa que eu acho bem interessante, e é o que eu costumo fazer na maioria das situações, que é um uso estendido de creme vaginal. Também, aham. A gente utiliza por 14 dias, é de 10 a 14 a descrição. Por que isso? Evitar essas doses únicas para essas de repetição, porque a paciente cria uma coisa que a gente chama de biofilme dentro da vagina. Biofilme é como se eu tivesse aglomerados de fungo ali, protegidos por uma camadinha. Então, eu preciso que a medicação vá chegando diariamente por um período um pouquinho mais longo, esses 14 dias, para ir, abre aspas do que eu vou falar, desfazendo essa carapaça, esse biofilme, bem interiorana, né? Essa proteção ali desses fungos, e para que a medicação chegue até o final e termine com esse reservatório. Então, eu, na Diessa, gosto muito desse creme vaginal por 14 dias. Eu gostei muito dessa definição que tu deu, porque uma das coisas que eu também sempre explico para as pacientes é que, na verdade, né, a candidíase recorrente, ela é uma reativação
de um foco que tu tem ali dentro, uma reserva que ficou ali dentro, né? E que por algum motivo, algo predispôs ali que essa reserva voltasse a se manifestar, vamos dizer assim. E quando a gente pensa em tratamento de candidíase recorrente, a gente sempre pensa no tratamento estendido porque a gente mata a cândida ao longo do tempo. A cândida não é um bicho que tu mata assim, ó, com uma paulada só, entendeu? Na repetição. Tu precisa dar paulada nela durante muito tempo. Tem que ser insistente. Lembrem, assim, tem uma coisa que eu falo para as pacientes, acabei de lembrar, pode ser a minha frase emblemática de hoje. Olha pra lá. Gente, quem tem candidíase recorrente não adquiriu isso do dia pra noite. Ela não se resolve do dia pra noite. Não vai acontecer isso. Não é uma dose única de fluconazol, não é um creme, um óvulo. Gente, maravilhoso maravilhosas essas invenções. A gente tem, né, diversas opções legais. Mas, às vezes, a gente vai precisar fazer um uso estendido, né? Vai precisar fazer mais de uma vez. E também, quanto ao uso estendido, tá, gurias? A maioria dos esquemas, as pacientes, como a Nádia falou, vão usar por 6 meses, tá? Mas só pra vocês verem como é desesperador, aqui compartilho de novo lágrimas, tu termina os 6 meses e 50% das mulheres vão ter recorrência novamente. Exato, esse é um dado triste. Eu compartilho as lágrimas, Lu, porque é metade, tá? Tu ficou 6 meses ali, tratando, né? E aí, de repente, é jogar uma moeda pra cima, entendeu? E você aí, é a cara ou a coroa, que vai continuar ou vai me curar. Por isso, eventualmente, né, se a pessoa continua tendo, tu vai estender ainda mais esse tratamento, podendo às vezes chegar até 1 ano, tá? De tratamento, tentando. Exato. E nesse meio do caminho a gente tem várias outras opções, né, galera? Tem óvulo que a gente manipula e pode usar. Então, assim, temos outras opções que a gente não vai citar nome aqui, porque a gente sabe que a internet é peligrosa, né? Então, vamos pegar nossas prescrições, não podemos. Mas discutam com as pessoas, né, os profissionais de saúde que estão cuidando de vocês essas possibilidades. Quero relatar 2 casos rápidos aqui em relação à cultura e depois tu pode complementar a importância da cultura na repetição. Já falei do diagnóstico diferencial ali, né, da clamídia, por exemplo. Tive uma cultura ontem, tava falando para as gurias antes de entrar aqui, mostrando o exame, glabrata, que é uma cândida diferente. O paciente ontem chegou para mim, candidíase de repetição, aquela loucura, coletou a cultura, veio uma cândida diferente, antifungigrama, que é ali o teste que a gente faz para ver qual medicação vai matar, uma medicação super rara. Então, assim, que a gente não usa todo dia, né? Super rara, que não é comum. Então, a gente vai usar essa medicação agora para tentar fazer o tratamento dela, porque eu sei com quem eu estou lidando. Outra situação, eu tive uma albicans que era resistente numa paciente minha. Não é comum. A albicans é simples. Normalmente a albicans é a bagaceira. Isso, ela vai, assim, né, morrer com a maioria das medicações que a gente tem. Mas essa ali, eu brinco que ela era uma albicans Nutella. Era uma cândida Nutella, tá? Tava fazida. Então, assim, resistente a muita coisa. A gente teve que usar um creme super diferente vaginal lá pra poder fazer o tratamento. Também não vou citar nome. Que não seria a tua primeira escolha, né? Jamais. E tampouco seria a primeira escolha da vizinha, que pode, né, muitas vezes opinar no nosso tratamento, na prima, na irmã. Então, gente, né, é importantíssimo. Precisa da cultura nesses casos de repetição. Bom, gurias, então, pode ter relação sexual. O que vocês orientam aí? A gente pode dar os nossos relatos de caso. Tô com um episódio de candidíase. Posso ter relação sexual? Eu sempre digo assim, ó, poder pode, tá? Não existe uma contraindicação. Agora, querer, eu quero saber quem quer. Eu quero mais um garfo ou uma escova de lavar a mamadeira. candidíase, exatamente. Tu tá querendo ali a escova de lavar a mamadeira pra botar ali dentro. E aí, né, tá com sintomas, você tá até pra ter um pouco de sangramento junto com esse corrimento, né? Tu tá com o corrimento, tá desconfortável, quem é que vai querer ter? Então, assim, desconheço. Então, mas só respondendo a pergunta, não é contraindicado, tá? E normalmente, o que a gente orienta? Começa o tratamento, quando amenizar os sintomas, aí em torno de 5, 7 dias, pode começar a voltar a ter relação. Não sei se vocês orientam diferente. Eu também oriento porque tá machucado, tá sensível muito ali. sensível. Não tem como, vai te machucar mais ainda. Muitas vezes a gente não consegue nem examinar esses pacientes que, né, teoricamente tu vai ali com um pouquinho mais de cuidado e tal. Então a relação, ela
né? Eu acho que pode dar uma prejudicada aí no sintoma. Como diria aqui no Rio Grande do Sul, tá louco. Mas realmente, não é contraindicado, não é uma coisa que é proibida, tá? E outro detalhe, não utilizar coletor, nem disco menstrual nesses momentos, não é pra ficar usando dispositivo ali na vigência da crise aguda. Aproveitar o tratamento pra dar uma boa higienizada, uma esterilizada ali no pessoal. Isso, e deixar tudo organizadinho pra quando passar a crise, retomar o uso, tá? Gurias, deixa eu só abrir parênteses. Tu trata parceria sexual nas repetições? Eu trato. Eu trato também. Tá, fecha parênteses. Voltei lá pro início, agora vai. Mudança de hábito, gurias. A gente faz tudo, né? a gente vai tentando, né? Mudança de hábitos de vida para tratamento. Tem como prevenir, mudança de estilo de vida, alimentação, né? A Lu comentou ali da cevada, do açúcar. O que tu orienta, Mona? Delicado, né? Momento, acho que importante, acho que vale falar sobre isso, mas é delicado porque, de novo, a gente não tem nada muito claro na literatura que nos embase, para de comer açúcar, para de beber, não usa mais absorvente de tal tipo, tira o teu DIU, troca o anticoncepcional, enfim, né? Mas o que eu acho interessante, e eu levo isso para minha prática do dia a dia, tá? Primeiro, tá? Quando a gente fala sobre cândida de repetição, gente, a gente fala sobre uma mulher que provavelmente está muito fragilizada, tá? As pacientes chegam, quando a gente tá aqui brincando, né? Falando do desespero e tal, mas é real, oficial. Eu fiquei deprimida. Depressão. Deprimida real. Isso é importante, né? Quando a gente vai dar uma revisada nos estudos, né? A gente vê ali tanto prejuízo financeiro, porque a mulher deixa de estar produtiva, pode limitar ela das suas atividades sociais, profissionais, acadêmicas. Sexuais, enfim. É realmente algo muito impactante, tá? Então, eu acho que tudo é válido do ponto de... Desde que não prejudique, né? E desde que a pessoa trate da maneira adequada, eu acho que é válido a gente, sim, fazer uma revisão e tentar entender o que se passa na vida dessa pessoa. É muito comum a gente estar falando com uma paciente que, sim, está super sobrecarregada. Quem não está, né? Mas, enfim, sobrecarregada. Estresse, quem sabe, né? O contexto pode influenciar bastante. E muitas vezes a gente vê uma situação assim, mudou alguma coisa na vida que a gente nem tinha cogitado e de repente aquilo vai embora. E a gente passou 7 anos ali tratando. Então, assim, eu acho que não custa, sabe, a gente tentar aproveitar esse momento para mudar algumas coisas no nosso estilo de vida. Tentar levar uma vida mais leve, se possível, né? Terapia, acho que é super importante, ajuda também a lidar com a situação. A alimentação nunca é demais a gente cuidar. Não tô falando aqui sobre restrições, mas eu acho que sim, é válido. Não, comer alimentos saudáveis, in natura, evitar alimento processado. Aquela coisa que a gente orienta pra qualquer pessoa por qualquer motivo. A questão aqui é que não quer dizer que tu vai fazer toda essa lista de tarefas e que vá passar. Isso que precisa estar bem claro. Exato. Eu encaminho pra Nutri, sabiam? Porque assim, chegou uma hora que tu precisa de equipe multi ali, né? Totalmente. Então, assim, quando vê a paciente tá me dizendo que não tem essa exacerbação, mas eu sempre peço esse auxílio se ela tem condição financeira de pagar. Explico que eu não tenho nenhum estudo randomizado que me diga que determinada dieta vai ter efeito, mas se ela tem possibilidade, mando e eventualmente elas acabam melhorando o padrão alimentar e melhoram, tá? Isso acaba... Eu já vi coisas legais, assim. Eu tive uma paciente encaminhada pela Rebeca, né, por candidíase de repetição, e quando eu fui investigar, né, fazer a anamnese dela, o que eu observei que veio junto com essa candidíase de repetição? Ela estava 2 anos com candidíase, 2 anos sem férias. Ela tirou férias e melhorou? Eu não vou falar aqui pro público aqui tudo exatamente o que aconteceu comigo que melhorou a minha candidíase, mas eu também quero dizer para vocês que foi uma mudança numa questão profissional. Se você continuar nossa seguidora, daqui a alguns episódios a gente conta esse segredo. O que curou a candidíase da Luciana Pérez? Siga nos seguindo. Ai, perfeito. Pergunta de milhões. Mas deixa eu falar abre parênteses, tá? Vocês sabem que eu tenho herpes labial na boca, tá? Inferno do planeta, porque todo episódio importante da minha vida, que eu tô estressada, sai uma lesão. Primeira semana de faculdade, herpes na boca, não deu nem pra beijar. Véspera do Carnaval, herpes na boca.
E eu tinha amidalite de repetição. E as duas coisas eu tinha com frequência com privação de sono, porque eu fazia muito plantão, né, gente? Recém-formada ali, obstetra. Então, dormia fora de casa muito tempo. Teve um mês que eu fiz 23 plantões. Meu Deus, então, assim, coitada. eu tava continuamente com amidalite, com herpes labial. E quando eu ajustei o meu sono, parei de fazer tanto plantão noturno, eu melhorei. Então, essas doenças de repetição, essas infecções de repetição, precisam de ajuste das coisas básicas que o corpo precisa pra até funcionar. porque imunossupressão, como a gente falou, assim, às vezes, né, tem coisas da vida básica, diária, como o sono, que também mexem na imunidade. A gente sabe que pessoas privadas de sono, por exemplo, elas têm mais infecções, mais IVAs, mais infecção de via aérea respiratória, elas respondem diferente, também a vacina, quando tu faz, elas produzem menos anticorpos. Então, assim, tem esses fatores que tem que estar bem ajustados também, tá? Que são básicos. E não que não possa fazer plantão, né? A gente precisa de alguém que faça plantão, mas assim, não dá pra fazer 23 Não tanto, plantões né? em sequência, trabalhar no dia seguinte. Acho que esses vale uma rolês, análise né? crítica aí do teu dia a dia, da tua vida, gente. Se não for a cândida de repetição pra fazer a gente repensar algumas coisas, o que vai ser, né? Sim. Então, acho que vale. A última pergunta, então, que eu quero fazer pra vocês, tá? Porque isso aqui é bem legal, eu fiquei sabendo há pouco tempo. Novidades no tratamento de candidíase, o que chegou por aí? Vai, maninha. Olha, gente, de novo, tá? Não vamos deixar de frisar que o velho e bom tratamento com os básicos tá aí, funciona e etc, né? Então, novidades, por enquanto, ainda nada muito concreto, mas Estados Unidos já começa aí uma movimentação com 2 novas medicações que estão em fase 3, final. fase final de estudos, né, para aprovação pelo FDA americano. Brasil, a gente ainda não tem essa possibilidade, né? Mas vamos ver, né? Acho que é uma novidade interessante, uma luz no fim do túnel, principalmente para as repetições, porque a gente fica muito refém, né? E uma outra novidade também em diagnóstico que tem surgido, tem nos oferecido muito no consultório, é o PCR de Cândida, né? Que aí tu consegue coletar no consultório. A cultura, por exemplo, ali eu não consigo, preciso que ela vá no laboratório, mas o PCR de Cândida eu consigo coletar no consultório. Porém, os estudos ainda colocam que a gente vai ter que ver como é que a gente vai usar essa informação. Porque, assim, eu saber que tu tá com uma albicans, ok, eu sei que ela é albicans, mas ele não me dá o antifungigrama. Então, eu não sei qual é a medicação que vai fazer esse tratamento. Então, eu, na DIESA, ainda dentro do possível, utilizo cultura. Utilizo o PCR em algumas circunstâncias excepcionais. Por exemplo, eu estava com uma paciente que estava na véspera de uma viagem ali, chegou para mim primeira consulta desesperada, ia viajar, no dia seguinte não ia dar tempo de coletar a tal da cultura, tá? Ia ficar 1 mês fora, no exterior. Chegou para mim com o copo transbordando, tá? O que eu fiz? Coletei ali, era final do dia, não ia dar tempo dela coletar a cultura, coletei o PCR, pedi urgência pro laboratório, iniciei o tratamento, sabia mais ou menos com quem eu estava lidando, tá? Então, ele me dá o nome e o sobrenome da Cândida, mas não me dá a medicação. Então, eu utilizo um pouco mais a cultura, mas vamos ver o que os estudos vão trazer aí, que a gente vai poder usar PCR. Acho que essa novidade no diagnóstico é até mais interessante do que as novidades de tratamento, justo pela rapidez ali, facilidade. E talvez, quem saiba, se faça mais o diagnóstico correto, né? E a gente não falou de uma coisa que eu acho bem legal. Coletei o Papa Nicolau e apareceu Cândida. Ótimo. E aí, o que eu faço? Nada. Se não tiver sintoma, nada. Isso. Então, gente, importantíssimo, né? Primeiro que a coleta da citologia não serve pra isso, tá? Isso. Então, às vezes, a gente acaba vendo, né? As pacientes contam, eu fiz sim a coleta. O Papa Nicolau, que ela falou, preventivo de câncer de colo de útero, tá? Isso aí. Aquele examezinho que a gente faz uma vez por ano. Esse mesmo. Então, ele não serve pra diagnosticar Cândida nem outras coisas. Ele serve pra ver lesões, né? Relacionadas ao HPV, pré-câncer, etc. Então, às vezes aparece ali, de quebra vem um bônus, né? Nessa informação do laudo, do preventivo, dizendo presença de Cândida. E aí o pessoal, meu Deus, desespero. Não precisa se desesperar. A gente vai ter em torno de 20% das mulheres apresentando a nossa amada Cândida dentro da vagina e sem causar nada. Então, é importante a gente lembrar que pro diagnóstico a gente precisa, além de ter a Cândida na cultura, ter sintomas associados, tá? A gente não vai ficar queimando o tratamento nem tratando ninguém que não tenha sintomatologia.
Perfeito. Paciência, alguma profissional de confiança para acompanhar vocês, discutir. Às vezes não é da noite pro dia, é um pouco trabalhoso e profissionais da saúde alinham as expectativas desde o início com as pacientes, né? Eu sempre digo, infelizmente, não sou, né, milagrosa aí de te curar da noite pro dia, mas estamos juntas, vamos subindo os degrauzinhos da escadinha do tratamento, investigação, tudo certinho e segue o baile, É um processo. né? Querida, foi um prazer te ter aqui com a gente. Amei, Gostaria de fiquei agradecer muito a tua feliz. presença. Foi muito bom, acho que foi muito produtivo, né, gurias? Topíssimo. Mona, no dia que for publicado, é sempre domingo, né? Eu vou te mandar nossa música. Eu prefiro Ah. estar aqui te perturbando domingo de manhã. Relembrar os velhos tempos, gente. Maravilhosa. Ai, Obrigada, amigas, tá? Amei, amei Amamos. muito. Obrigada de Muito coração. obrigada. Gente, obrigada. Nos vemos no próximo episódio. Um Até beijo. mais. Tchau, tchau.